Boa tarde a todos. O andamento, né, do processo de recuperação judicial vem se desenvolvendo de acordo com o cronograma que a lei, né, prevê. Obviamente, a recuperação judicial dos clubes de futebol, né, é uma novidade, né, é recente, poucos clubes ingressaram, né, com essa medida, então é natural que esse cronograma, né, se adapte à especificidade da atividade do futebol, né, a equipe jurídica e os administradores judiciais que estão aqui, né, Lucas Cavalcante, que é advogado do clube também, doutora Natália, doutor Lindoso, né, todos nós estamos empenhados em desenvolver esse processo com maior celeridade, o maior rigor, para que ele atinja o seu objetivo. Obviamente, como eu disse, por se tratar de um clube de futebol, né, que se encontra, né, numa crise profunda e que precisa, né, da compreensão e da colaboração dos credores, e inclusive de eventuais investidores, né, que ele se desenvolva, né, no tempo que as coisas devem acontecer, obviamente a gente respeitando, né, as previsões legais. Mas a gente está otimista. Esse momento de instabilidade política do clube, isso tem interferido bastante. Eu faria a ressalva de que essa é a maior preocupação da gente no momento e que, inclusive, nos levou a requerer uma medida um pouco mais amarga, digamos assim, uma medida, né, mais drástica, mas extremamente necessária, porque a gente estava percebendo a interferência dessa instabilidade, dessa animosidade, né, de notícias diárias, né, contrárias ao próprio clube e partindo, né, de pessoas do próprio clube, né, isso estava interferindo de uma maneira muito, muito forte no desenvolvimento do processo e, sobretudo, nas conversas com o mercado, né, com os interessados em conhecer melhor, né, a situação do Santa Cruz e, eventualmente, formular uma proposta. O que o clube mais precisa nesse momento, né, assim como em todo o processo de recuperação, é estabilidade e previsibilidade. Isso, né, fora de campo, na gestão, né, e na condução do processo. E dentro de campo nem se fala, né, porque esse tipo de instabilidade acaba contaminando, né, o ambiente, né, do futebol. E isso, sem dúvida nenhuma, interfere de forma negativa. Mas, como eu disse, o processo transcorre, né, dentro do seu cronograma e dentro do tempo, né, e do Poder Judiciário. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Antes de responder, vou dar um passo atrás até, para falar um pouco do processo Santa Cruz. O Santa Cruz, ele escolheu esse caminho, que foi, primeiro, entrar com o processo de recuperação judicial, por entender que era necessário tratar de forma orgânica e de forma institucional esse problema, que era a dívida do clube, para que tratar dessa dívida fosse possível abrir espaço para conversar com credores, com os devedores, enfim, tratar com investidores principalmente. Então a gente escolheu esse caminho, que era tratar dentro do ambiente judicial. Dentro do ambiente judicial, sim, a gente apresentou um plano de recuperação judicial no processo, desde o início do ano. Como o Eduardo, amigo, comentou agora há pouco, já houve vários avanços no processo. Então, tivemos aqui uma lista de credores, depois uma segunda lista de credores elaborada pelos colegas administradores judiciais. Apresentamos um plano de recuperação judicial, que não necessariamente explica seu plano final. Isso implica muito do que a gente vem conversando com os investidores. Como o Eduardo falou, é importante essa estabilização, essa união, para que a gente possa, dentro do processo judicial, ter a tranquilidade de negociar com os credores, juntamente com eventuais investidores que têm interesse no clube, para que a gente consiga não colocar apenas um plano fictício, mas um plano que a gente consiga cumprir, honrar e virar essa página do Santa Cruz. Então, de forma objetiva, a gente já apresentou um plano que pode ser modulado, especialmente com as negociações que a gente tem feito junto com alguns investidores. Bom, só corrigindo também, né,
a pergunta, né, o Santa Cruz ele foi, inclusive, pioneiro, né, nesse processo de deflagração, de sua reestruturação aqui no estado de Pernambuco. Né. Obviamente que, em virtude, né, da crise, a gente teve que tomar essas medidas, como o doutor Lucas falou, né, e, como eu disse anteriormente, a gente seguiu à risca o cronograma legal e nós já apresentamos, inclusive bem antes dos demais clubes, o plano de recuperação judicial do Santa Cruz, que nada mais é do que uma proposta, né, de pagamento aos credores, né, e de previsão dos meios de reestruturação que o clube pretende adotar para superar a sua crise. Então, esse plano já está apresentado. Obviamente, é uma primeira proposta, né, para os credores, passível de negociação, de aditamento, de ajustes, na medida em que os credores, né, forem expondo a sua posição sobre a proposta lançada. Então, essa possibilidade de aditamento ainda existe, né, e nós estamos ouvindo, né, os credores para que possamos fazer esses ajustes e cheguemos a um consenso que permita a aprovação desse plano e a renovação das dívidas do Santa Cruz. Veja, o nosso otimismo ele é diretamente proporcional à estabilidade, ao ambiente, né, interno do clube, de maneira que possa nos dar tranquilidade e possa dar segurança aos credores e aos eventuais investidores de que o que o Santa Cruz propuser, né, seja execuível. Então, essa instabilidade ela interfere muito nesse percentual, que é difícil a gente estabelecer. Né? O que eu posso dizer é que a equipe, né, que conduz esse processo, ela está otimista, obviamente enfrentando os desafios, né, que o clube e que o mercado vem apresentando, mas confiante, né, que a gente vai chegar do outro lado com uma solução possível, viável, né, e favorável à superação dessa crise do clube. Só complementando um pouco do que o doutor Eduardo comentou agora, eu sei que é um tema que interessa a torcida, que interessa para todo mundo, enfim, é um tema que causa ansiedade a todos, mas a gente sempre tratou o tema com muita cautela. É uma responsabilidade muito grande para a gente que está liderando esse processo, de alienar, de vender parte do Santa Cruz. Então, a gente teve muito cuidado, primeiro, de discutir a forma, como será feito isso, qual percentual será feito isso, depois discutir com quem será feito isso, ouvindo diversas pessoas do mercado. Então, a gente ouviu mais de 10 investidores em potencial, investidores que são financeiros, investidores que são gestores, ou seja, a gente amadureceu muito a ideia do que o Santa Cruz tinha de opções na mesa antes de dar qualquer passo. Reuniões passaram a ser mensais, semanais, hoje diárias, então a gente assegura que está sendo avançado de forma muito delicada, cautelosa, mas com uma velocidade muito importante que a gente sabe que precisa. A gente considera isso aqui quase como um casamento, né? Então vai ser um clube, associação, casando com o investidor, então não dá para a gente atropelar esses passos. O que a gente diz é que a gente está otimista, sim, a gente tem algumas conversações avançadas, sim, mas qualquer decisão precisa de muita cautela e aí vai ser respeitada toda a liturgia necessária de ouvir quem precisa ser ouvido, levar o processo de recuperação judicial como foi determinado na própria decisão, e a gente dá os passos necessários. Mas estamos avançando bem nesse tema que causa ansiedade para todo mundo, inclusive para a gente, de querer avançar. Bom, eu vou começar respondendo de trás para frente, né? Essa afirmação de que o Executivo tem plenos poderes e de que quer impor um modelo, né, de SAF ou de gestão, a gente precisa desmistificar isso. Uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. E aqui no Santa Cruz e no processo de recuperação, né, que a gente conduz, essa hipótese não vai acontecer. No que depender, né, de nossa manifestação, de nossa condução, a gente precisa trazer a verdade à mesa, esclarecer os associados, esclarecer a torcida, o mercado, enfim. O que a Assembleia Geral do clube decidiu é que a condução,
das tratativas, né, e da modelagem de uma eventual SAF ficaria a cargo do Poder Executivo, como deve ser em qualquer empresa ou em qualquer clube. E é isso que tem sido feito, e o presidente tem tratado com muita cautela, num primeiro momento, inclusive olhando os poucos exemplos que tinha no Brasil, de maneira que a ideia foi amadurecendo e hoje é uma convicção de que o clube precisa seguir nesse caminho, né? Então, só que nós estamos diante, ou no âmbito, de um processo de recuperação judicial, onde existem interesses de outros players, né, além dos associados. Então, nós temos um universo de credores, de funcionários, né, o próprio Poder Judiciário, sob a fiscalização dos administradores judiciais, do juiz. Então, essa modelagem, essa proposta, né, de um eventual SAF, quando amadurecida, né, e quando o clube entender, né, juntamente com um eventual investidor que está no momento de revelar, ela vai ser revelada não só ao clube, ao conselho, né, aos associados, e, sobretudo, no âmbito do processo de recuperação, que hoje é quem tem a competência para decidir se o clube vai poder vender, alienar parte dos seus ativos, né, ou seja, as ações de uma sociedade anônima do futebol, de uma SAF, ou não. Então, essa decisão não é do executivo do Santa Cruz, a condução é dele, né, de acordo com a visão do executivo, com o conhecimento que ele tem da história do clube, né, com a visão do investidor, né, mas, no momento oportuno, isso será trazido ao conhecimento do público em geral e de todos os interessados, e certamente será objeto também de críticas, de análise, que a gente vai estar aberto a considerá-las, né, e adaptar essa proposta na medida do possível, né? Então, eu primeiro precisava estabelecer essa premissa, não é, para responder ao início da pergunta, que eu peço aí que você me relembre. Não, de maneira alguma. As ferramentas jurídicas, né, que a gente maneja, de que a gente dispõe, elas servem para estruturar, né, para conduzir o processo de recuperação, enfim, estruturar o plano de recuperação, estruturar a sociedade anônima do futebol, e não para desviar um caminho que a gente entende que é necessário. Agora, o que vai ser determinante para isso, na medida em que a gente vai ofertar ao mercado a venda de ações de uma sociedade, né, anônima pertencente ao clube, é a dinâmica do próprio mercado, é a visão do mercado sobre o valor, né, que essa SAF vai ter para o investidor. Então, a gente não conta com manobra jurídica nesse sentido, porém, se o mercado não reagir ou não corresponder às nossas expectativas, a gente vai ter que se adaptar, e se não for num primeiro momento, né, a gente vai ter que postergar isso para um segundo momento. Se não for a venda integral ou do controle da SAF, for uma venda minoritária, a gente vai ter que se adaptar à resposta do mercado, né? Mais longe do planejamento, né, do executivo ou do corpo jurídico, né, manejar qualquer tipo de manobra jurídica com essa finalidade. Essa é uma pergunta que passa por questões técnicas, jurídicas, né, afetas ao processo de recuperação, e passa também pelo ambiente político, onde eu vou tentar ingressar o mínimo possível. Como eu disse, um processo de recuperação ele precisa de estabilidade e de previsibilidade. E a partir do momento em que esse procedimento ele é deflagrado, ele atrai para si a competência de uma série de decisões que não compete mais a uma empresa em recuperação, e no caso ao clube. Como eu disse, né, o ambiente aqui estava muito tumultuado, e, infelizmente, né, o Conselho lançou mão de uma estratégia que interferia diretamente na condução desse processo. Uma delas, por exemplo, né, a convocação de uma AGE
para 17 de julho para decidir o que já havia sido decidido em maio do ano passado. Sem que, após a decisão da AGE de maio do ano passado, qualquer ilegalidade, qualquer nulidade fosse suscitada, de maneira que aquele ato se tornou juridicamente perfeito. E aí, a partir daquela AGE, né, nós passamos a conduzir o processo levando em consideração aquela decisão tomada. E aí o Conselho, né, convoca uma nova AGE para mudar o rumo quando a gente já estava num estágio bem avançado da recuperação judicial. Além disso, sistematicamente, né, ora o presidente, ora o presidente da comissão da SAF, diretamente ou indiretamente, veiculando notícias, mensagens que, como eu disse, né, em sua maioria, não correspondem à verdade. Né? Eles tinham e têm todo o acesso à equipe jurídica. Né? Eu lembro, inclusive, que a gente foi convocado para uma reunião do Conselho para levar esclarecimentos sobre o processo de recuperação e sobre, né, as tratativas da SAF. E nessa ocasião, inclusive, o presidente Marino não se fez presente. Né? Foram os 3 escritórios de advocacia contratados, a consultoria financeira, e ele não presidiu a sessão, nem assistiu à sessão. Foi uma sessão remota, virtual, uma baixíssima participação de conselheiros, mas a gente estava lá para levar os esclarecimentos. E aí nos causa, né, uma certa tristeza ver que depois disso, de tantos esclarecimentos, as notícias e as informações não eram veiculadas como deveriam. E a lei de recuperação judicial tipifica, inclusive, essa conduta, né, de propalar, de divulgar inverdades como um crime falimentar. Não é porque esse tipo de divulgação inverídica pode levar à falência de uma empresa, à falência de um clube de futebol, porque gera instabilidade no mercado, porque gera instabilidade para os credores. Né? Então, esse foi um dos fundamentos. E o juízo da recuperação judicial, ele tem o poder, tem a prerrogativa, obviamente, e desde que fundamentada, e na nossa visão, né, tanto o pedido quanto a decisão foram extremamente fundamentados, né, de intervir no clube ou na empresa e de nomear um interventor para que o interesse maior de reestruturação, né, de uma empresa ou de um clube de futebol se viabilize. Né? É o princípio chamado princípio da preservação da empresa. Então foi nesse sentido, né, e com esses fundamentos, né, o descumprimento de uma AGE de 8 de maio do ano passado, a convocação de uma nova AGE para decidir o que já havia sido decidido e a propalação de uma série de notícias que interferiam no processo, né, que levaram o juiz a entender pela necessidade dessa medida extrema. A gente tem percebido muitas notícias que parecem não refletir, de fato, o procedimento correto. O Santa Cruz escolheu, há quase um ano atrás, entrar com a recuperação judicial. Por entender que era o caminho mais seguro, como eu disse, tratar a dívida, enfim, esse ambiente de recuperação judicial. Então, com base na lei, nem que o executivo quisesse, ele poderia fazer qualquer venda da SAF. Hoje a gente tem esse impedimento legal que exige que qualquer alienação de ativo, especialmente o ativo não circulante, e a venda de umas ações é um ativo não circulante, ela precisa de autorização judicial. Então, precisa deixar muito claro que o que vai acontecer, o caminho natural, é passar pelo juiz de recuperação judicial. O caminho, como ele falou, natural, é o executivo que tem poderes para tanto em qualquer clube, isso ocorreu em qualquer clube no Brasil, o executivo negociar, eventualmente ser deliberado, opinado por algum dos órgãos do clube, mas hoje a gente é regido por um processo que permite, que precisa passar por ele, que é a recuperação judicial. Então, só queria fazer esse esclarecimento da pergunta anterior, em complemento a essa aqui. Era importante também, acho que é importante também aproveitar esse momento para esclarecer um pouco sobre o que é a atuação do administrador judicial.
A despeito do nome, a administração do clube ou como da empresa em recuperação judicial, ela continua como sempre esteve, com seus dirigentes, sendo apenas fiscalizada e acompanhada pela Justiça pela função do administrador judicial. Digo também que o Santa Cruz, como os times de futebol em geral, a possibilidade da recuperação judicial dos times acontece no momento de grande desenvolvimento já da lei, grande evolução, em que já há um aperfeiçoamento muito grande da lei, que foi criada lá em 2005 e ao longo desses 16 anos tem evoluído sempre positivamente. Sobre a questão dos passos e dos pontos do rito da recuperação judicial, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Natália. Nós atuamos como administradores judiciais, não só do Santa Cruz, como também dos outros 2 times de futebol aqui do estado de Pernambuco, o Clube Náutico e o Esporte Clube do Recife. Respondendo à pergunta do repórter, eu acho que há um erro de premissa com relação a prazo, tá, do ajuizamento da recuperação judicial que ocorreu em setembro de 22. Os 180 dias de que trata a pergunta é com relação à suspensão das ações e execuções contra a devedora e contra eventuais co-obrigados e relacionados, né? Então, processualmente falando, a recuperação judicial do Santa, ela está dentro de um cronograma esperado para o processo, né? O pedido ocorreu em setembro de 2022. A primeira relação de credores trazida pela devedora, ela foi analisada por estes auxiliares. Nós analisamos perto de 90 divergências e habilitações de créditos administrativas. A segunda relação de credores foi apresentada dentro do prazo, assim como o plano de recuperação judicial do clube. O edital contendo o aviso de recebimento do plano e a segunda relação de credores, ele só foi divulgado em maio do corrente ano, de modo que a Assembleia Geral de Credores ela ocorrerá a partir da publicação deste edital. Então, do ponto de vista processual, não há atrasos com relação ao processo do Santa. Não é? Contra a nossa relação de credores, judicialmente, há hoje 21 incidentes processuais, seja com relação à habilitação de crédito retardatária, seja com relação à impugnação. Esses incidentes serão julgados após oitiva da devedora e dos auxiliares pelo magistrado. Então, eu acredito que seja o tempo para designarmos a Assembleia Geral de Credores, não é? Contando com o plano de recuperação judicial, os investidores que estão procurando o clube, não é? Há relatórios mensais de atividades do devedor protocolado nos autos e vistoriado por estes auxiliares da Justiça. Então, fielmente, o que se passa hoje no Santa Cruz Futebol Clube é o que está nos autos, então todos têm acesso, credor, Ministério Público, magistrado. Então, eu acho que é um processo transparente, estamos aqui para auxiliar a Justiça, tanto com relação ao processo em si, como também com relação ao procedimento de recuperação judicial. Então, do ponto de vista processual, não há qualquer atraso com relação aos prazos do Santa Cruz e nos colocamos à disposição. Também cumprimento o desembargador Bartolomeu Bueno, o doutor Eduardo Paural, o doutor Lucas, o presidente Antônio Luiz Neto, o interventor Ricardo Paural, o doutor Disseu Paiva, tricolor, e a todos os demais torcedores e interessados aqui hoje. Obrigada.